Uma vez, em um grupo de estudos, nós conversávamos sobre um certo marido cristão que usa os versículos de Efésios e Colossenses para dizer que a sua esposa deve obedecer, chegando até a ter uma atitude abusiva com ela. Mas afinal, o que é a submissão da esposa? Será que a atitude do marido está mesmo explicada desta maneira na Bíblia? Vamos tratar desse assunto aqui nesse vídeo. Então pegue a sua Bíblia e vamos ter um papo reto. Fala comigo, sobrevivente do Apocalipse. Seja muito bem-vindo ao Papo Reto Cristão. Esse é o canal onde falamos da Bíblia sem rodeios, sem mimimi e sem enrolação. Eu sou o Vitor Lopes, estudante de teologia com foco em apologética, e você está no meu carro novamente comigo. Mas então, você já ouviu falar sobre algum caso semelhante? Alguém afirmando que a esposa deve obedecer, já que isso está na Bíblia? O marido aí em questão usa os textos de Efésios e Colossenses para se justificar. Então vamos ler. Efésios 5:22. Que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Colossenses 3:18. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. O primeiro problema grave na situação aí é o entendimento desse marido sobre a submissão bíblica, ou seja, a submissão conforme a vontade do Senhor. E o segundo problema também grave é a falta do contexto completo. Sempre que precisarmos interpretar uma passagem bíblica, devemos pegar todo o seu contexto para ver qual situação ela está se encaixando. Ou seja, aquela velha história: texto fora de contexto gera pretexto. Toda a orientação do papel de maridos e esposas não se resume simplesmente a 2 versículos com 2 linhas cada. A ideia da submissão bíblica significa estar sob uma liderança, colaborando com esse líder, ajudando ele a se organizar, concluir um trabalho ou concluir uma missão. O sentido dessa submissão não é uma relação de obediência cega, à força, uma ditadura impositiva do tipo eu mando e você obedece. Não é isso. Mas sim uma boa relação de boa vontade, com amor, com alegria, com satisfação. Se o marido for imitador do comportamento de Jesus, assim como Jesus se comporta com a sua igreja, então a vontade da sua esposa virá naturalmente. Agora pensa comigo, por que é tão maravilhoso estarmos submissos a Cristo? Por que nos sentimos protegidos nele? Por que nos sentimos muito bem depois de fazer a vontade de Jesus? Jesus amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, um amor tão grande a ponto de ser sacrificial. Para que a esposa seja submissa ao seu marido, ele deve apresentar no seu dia a dia um padrão de amor que seja igual ao amor de Jesus pela sua igreja. Um amor que seja capaz de entregar a própria vida se for necessário. Um amor que traga alegria e não traga peso para a vida dela. Um amor que traga proteção. Enfim, um amor que não deixe o casamento azedo, frio. Não tem como falar somente do papel da esposa e a sua submissão sem antes falar do papel do marido. Lembrando aqui que eu, Vitor, não estou livre desses puxões de orelha, já que eu também sou falho e preciso sim melhorar como qualquer outro marido que esteja vendo esse vídeo. Porém, eu devo perguntar, eu e você, marido, entendemos o nosso papel antes de cobrar a submissão? Quando o marido deseja que a sua mulher viva só para ele, quando ele quer ser o centro de tudo dentro de casa, quando ele acha que a sua esposa deve estar abaixo e não ao lado, o casamento adoece. Agora, para vocês notarem, preste atenção. Na própria passagem de Colossenses, de onde muitos maridos tentam se basear para justificar os seus abusos no casamento, precisamente um versículo abaixo está escrito: maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Olha o problema aí novamente de não prestar atenção no contexto todo. O marido não pode ser um homem amargo, frio, tornando seu casamento e a sua família amarga. O casamento deve ser doce, gostoso, apesar das muitas lutas e aflições que todos nós passamos.
Afinal, qual esposa que não se sentiria à vontade de ser submissa a um marido no padrão de Jesus? Se a mulher tem em sua mente, meu marido morreria por mim, meu marido deseja estar comigo, tenho segurança quando estou com meu marido me trata com amor, meu marido é um exemplo para os nossos filhos. Quando esses são os pensamentos dela, aí está o segredo para uma submissão bem-sucedida e para um casamento abençoado. Agora, vamos mencionar somente algumas coisas que não têm nada a ver com submissão. Submissão não é ser inferior. Submissão não é a esposa anulando a sua própria vida em favor de um marido que não faz o mesmo. Não é a esposa embaixo de agressões físicas ou verbais, achando que deve obedecer a todo custo. Agressões físicas, ela deve denunciar, viu? O safado tem que ir preso. Submissão não é a esposa praticamente trancada dentro de casa enquanto o marido faz o que quiser fora de casa. Também não é a esposa nunca podendo aconselhar, opinar, orientar ou participar de assuntos do casal ou dos filhos. Submissão também não é a esposa sempre se doar na intimidade sexual, mesmo contra a vontade. Também não é todas as tarefas de casa nas costas da esposa e nada de ajuda do marido. Submissão não é quando a esposa deve cuidar dos filhos, da comida, das compras, da limpeza e o marido não ajuda. São essas e várias outras situações parecidas que, infelizmente, aparecem também em casais da igreja, ou seja, casais de crentes. O amor do marido deve ser altruísta, ou seja, aquele que se doa pelo outro. O amor do marido deve ser sacrificial. Ele também deve ser um amor santificador, ou seja, o marido deve fazer de tudo para que a esposa seja uma pessoa melhor, tanto como pessoa como profissionalmente. Ela deve ser mais feliz e mais segura pelo simples fato de estar casada com esse marido. Ela precisa se sentir valorizada pelo amor desse marido. Sobre uma questão do tal vaso frágil, acredito que as pessoas têm uma interpretação totalmente errada sobre aquela passagem bíblica que diz tratar como o vaso mais frágil. Não se trata de um vaso fraco, porque a mulher é forte, ela não é fraca. Não se trata disso. Quando é dito na Bíblia que nós, maridos, devemos tratar como o vaso mais frágil, é no sentido de cuidado. Não porque ela seja fraca, mas sim porque quando temos um vaso lindo, totalmente raro, adornado de cores, desenhos artísticos, que custa muito caro e principalmente um vaso que amamos, nós mantemos esse vaso a salvo. Nós mantemos protegido para que não arranhe. Nós guardamos para que ele não seja roubado, para que sempre esteja limpinho, no melhor e mais seguro lugar da casa. Em outras palavras, cuidando com carinho e atenção, pois ele é único, raro e também porque é um presente de Deus. A submissão é bem representada com o exemplo de Jesus. Ele não é inferior ao Pai, mas se sujeitou à vontade do Pai. Mas os dois são um só. É uma questão somente de posicionamento e não de valor. É uma questão de cada um na sua função e não tem nada a ver com um ser mais inferior do que o outro. No casamento, Deus deu tanto ao homem quanto à mulher, cada um a sua função, mas os dois têm o mesmo valor. Agora, as mulheres que estão vendo esse vídeo, não é para atacar esse vídeo na cara dos maridos. Para que tudo o que eu falei nesse vídeo corra bem alinhado conforme a Bíblia manda, você, mulher, também deve fazer a sua parte. Não adianta querer cobrar um marido cópia de Jesus se você também atrapalha todo o plano de um relacionamento bíblico saudável. Se você, mulher, é uma verdadeira chata com o seu marido e com seus filhos. Corte rápido. Faca. Se você é como aquela mulher descrita em Provérbios 27, que diz: a esposa briguenta é como uma goteira constante em dia chuvoso. Ou seja, aquela mulher que vive brigando por qualquer coisa, constantemente reclamando na cabeça do marido e dos filhos. É como aquela goteira chata que fica pingando e pingando de madrugada, irritando a todos, e é difícil de conter o seu comportamento. Não adianta você cobrar um marido cópia de Jesus se você é uma esposa que causa no marido aquele sentimento descrito também em Provérbios 21, que diz que é melhor morar numa terra deserta
do que com uma mulher rixosa. Mulher rixosa significa briguenta, barulhenta. O casamento é feito entre ambas as partes, cada um na sua função, a função que Deus designou, com respeito, obediência a Deus e com amor. Agora eu quero deixar uma pequena curiosidade para encerrar. Sabe aquele mistério de a mulher sair da costela de Adão? Então, analise comigo. Ela não saiu da sua cabeça, porque não era para ela estar acima do homem como superior. Ela não saiu do peito, porque não era para ela estar à frente, tomando as decisões ou sendo colocada como escudo na frente do homem. Ela não saiu das costas, porque nunca deve ser deixada para trás. E tampouco ela saiu dos pés, porque jamais ela deve ser pisada, humilhada, e tampouco ela tem que se rastejar. A mulher saiu bem da costela, bem ao lado, para que andassem unidos no mesmo propósito, lado a lado, um ajudando o outro, cada um em sua função, ambos com o mesmo valor. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenham gostado. Lembrando, esse vídeo não é para usar de arma nem contra maridos e nem contra a esposa. Se inscreva no canal, ative o sininho, vocês já sabem, né? Temos vídeos novos toda sexta às 19 horas. Que Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, jamais sacrifique a verdade no altar da paz. Tchau!